Amém, igreja. Espero que os irmãos estejam bem. Gostaria de agradecer as orações. Alguns que nos acompanham pela internet não sabem, mas no domingo passado eu tive um descolamento de retina, tive que passar por uma cirurgia rápida, de maneira urgente, na segunda-feira, mas graças a Deus estou me recuperando. Por isso que na quarta-feira não foi postada a palavra. Então eu peço até para aqueles que não me conhecem, mas que têm acompanhado nossos cultos, que estejam orando por mim, minha recuperação está indo bem, e que o Senhor possa estar nos usando para a ministração da palavra com sabedoria e discernimento. Vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu estou com uma vista só apenas, a outra está embaçada por causa da cirurgia. Então vou ter a necessidade de puxar o meu esboço mais próximo, fazer uma coisa um pouquinho mais tranquila. E os irmãos não esqueçam de orar por mim. Amém? Então, como de costume, vamos abrir o Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Até aqui. Vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 13. Coisa mais gostosa que tem é pregar. Apocalipse 13, versículo 5, diz assim. Vamos ler o 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos guiando nessa manhã. Que o Senhor venha com o teu poder, Pai. Que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica. Que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos e seja usado para a edificação da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Veja, só para recordar, o capítulo 13 nos apresenta a chegada do anticristo. E nós vimos as figuras parecidas com Satanás, a descrição do dragão do capítulo 12. O que a gente percebe? Que o anticristo ele é a personificação de Satanás. Da mesma maneira, eu usei uma ilustração que Jesus fala, o que de Deus se pode ver, você olha para mim, em Jesus. Da mesma maneira, o anticristo. Nós não sabemos de que maneira, mas ele vai ser a personificação de Satanás. Lembrando que Satanás ele vai usar 3 forças principalmente. Satanás perde a condição de acusar os irmãos do céu, ele perde a condição de enganar as nações. Aí o que acontece? Hoje ele atua no reino espiritual, que é o que a Bíblia chama de regiões celestes. Eu tenho que entender que isso é um termo do hebraico, é uma cultura hebraica. Então, no hebraico, regiões celestes é mundo espiritual. Inclusive, Paulo, ele fala: conheço alguém que foi arrebatado ao 3º céu, usando essa mesma descrição. Entendeu? Então eu tenho que entender que Satanás hoje ele atua no reino espiritual. Esse reino espiritual tem influência direta sobre a terra. É só ver o que está à nossa volta.
Diferente de alguns irmãos que nós respeitamos e amamos, nós entendemos assim: Satanás não está preso. Satanás está solto, porém ele está derrotado. E ele perdeu a condição de enganar as nações, ele perdeu a sua condição, com a ascensão de Cristo, ele perdeu a sua condição de acusar os irmãos. Então o que a gente percebe aqui? Veja, no versículo 3, só recapitulando, diz que uma das cabeças estava ferida de morte. Como que ferida de morte? Foi curada. Existe muita discussão em cima disso, nós não sabemos exatamente o que é isso. Aí eu dei algumas possibilidades para os irmãos. Pode ser que Satanás vai falsificar uma ressurreição. Pode ser que o anticristo vai sofrer um tipo de atentado, alguma coisa plausível, vai ser dado como morto e, entre aspas, miraculosamente, pelo engano, vai ressuscitar. Agora, o resultado disso é o que o versículo 4 fala. E adoraram o dragão, e deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? O que acontece? O anticristo vai receber poder. Satanás vai ser adorado via adoração ao anticristo. Então eu tenho que entender que nesse tempo aqui, o tempo da grande tribulação, vai estar envolvido dois sistemas de adoração principais. A verdadeira adoração a Cristo e a falsa religião, encabeçada pelo anticristo e por Satanás. E aí, no versículo 5 que nós lemos, diz o seguinte: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir 42 meses. O que acontece, gente? Já expliquei a questão dos 42 meses. 42 meses é 1.260 dias, 42 meses é um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses é 3 anos e meio. Então nós entendemos que isso aqui pode ser literal? Pode. Muitos irmãos que são pré-tribulacionistas interpretam que isso aqui é literal, 3 anos e meio. Agora, qual foi o parêntese que eu abri? Pode não ser. Para mim, inclusive, uma opinião pessoal, como números no Apocalipse é delicado, eu acho que pode ser até um pouco a mais. Porque no meu modo de ver hoje no mundo, já existe a perseguição. Agora, por causa da profecia das 70 semanas, por causa dos textos que a gente lê, eu não tenho nenhum problema com 3 anos e meio ser literal. Na verdade, eu até desejo que seja literal. Porque vai ser um tempo bem menor. Agora, lembrando do enfoque, 3 anos e meio, sempre que aparece na Bíblia, o primeiro tempo, a primeira coisa que tem que vir à minha cabeça, não é o tempo que vai durar. A primeira coisa que tem que vir à minha cabeça é tempo de perseguição contra a igreja. Nos textos que eu vejo aqui, desde Daniel, quando o anticristo quebra o acordo de paz, ele vai perseguir Israel. As 2 testemunhas, ele vai guerrear contra as testemunhas. A mulher no deserto, vai haver perseguição, no capítulo 12. Os descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus também é 42 meses. Então o meu primeiro enfoque tem que ser o seguinte: sempre que eu vejo esse período 3 anos e meio, e eu gosto muito de bater nessa tecla, o meu enfoque é o quê? Tempo de perseguição duríssima. Pode ser que esse tempo é literal. Por exemplo, no caso de Antíoco Epifânio, ele foi literal, foi de meados de 171 a.C. até 166 a.C. Percebe que eu não tenho problema com a literalidade? Então, assim, a primeira interpretação que veio à cabeça é 3 anos e meio exato. Porém, pode ser mais, uma opinião pessoal minha. Mas não é coisa para você discutir.
Porque realmente números de dias no Apocalipse, por exemplo, o livro de Daniel fala 1260 dias, depois ele fala 1290. Daí ele fala, fez o que chega a 1335. Quer dizer, o próprio livro de Daniel dá 3 datas. Primeira data, 3 anos e meio. Segunda data, 3 anos e meio mais um mês. Terceira data, 3 anos e meio mais um mês e mais 45 dias. Agora, uma coisa eu tenho certeza, pelo menos vão ser 3 anos e meio. No mínimo. E vai ser dura perseguição. Amém? Mas não se prenda nisso. Qual é a minha preocupação? As pessoas podem ficar presas num tempo e a coisa ser maior do que a gente pensa. É que nem a minha dificuldade com o arrebatamento antes da tribulação. Se fosse, melhor. Mas o texto que eu tenho na Bíblia sobre arrebatamento, coloca ele na última trombeta. Entendeu? Qual é o meu medo? As pessoas despreparadas, nunca ouviram falar disso, estão esperando o arrebatamento acontecer e não acontece. Estão esperando que os 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio e de repente é 5, 10. Entendeu? Então sempre tem que estar preparado. Jesus fala para sempre nós estarmos vigilantes. Isso quer dizer que vão existir sinais que eu fico vigilante. Amém? Amém. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Joia. Tá. Outro detalhe, vamos seguir. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Veja que interessante. Primeira coisa do anticristo. Lá no livro de Daniel, ele é o chifre pequeno, que abre a boca em blasfêmias. Aqui ele já está manifesto. Lá no livro de Daniel, ele recebe o poder de 10 reis. E depois derrota 3. Mas ele cresce. Então o que eu tenho que entender? Primeira etapa do anticristo, ele vai aparecer, eu não vou saber. Aí ele vai vir, vai crescer politicamente, e ele vai receber poder mundial. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Versículo 7. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Veja, no livro de Daniel, capítulo 2, ali a estátua me fala dos reinos que viriam depois da época de Daniel. Primeiro reino, o reino que Daniel vivia, que é a cabeça de ouro, que é o reino babilônico. Depois o peito, com os 2 braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Depois o ventre de bronze, que é o Império Grego. E depois as 2 pernas da estátua de ferro, que é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E depois os pés de ferro misturado com barro, que é o Império do Anticristo. Na descrição desses 5 impérios, o livro de Daniel fala que foi dado poder sobre toda a terra. É a mesma designação que está aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre toda a terra. Veja, na época de Babilônia, a Babilônia dominou toda a terra? Não. Na época do Império Medo-Persa, ele dominou toda a terra? Não. Então o que nós entendemos? Politicamente, o anticristo vai ter poder e influência sobre toda a terra. Agora, o fato de eu ter uma influência política não quer dizer que essa influência consiga se traduzir num poder eficaz em todos os lugares. O que nós entendemos? Quando você pega os 4 principais reinos, que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, e você sobrepõe o mapa, você vai chegar numa região que vai pegar boa parte da Europa, todo o norte da África, todo o Oriente Médio, a Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, partes ali da Arábia,
Então o que nós entendemos? Como o Império do Anticristo carrega a característica de todos esses impérios, e como lá no capítulo 17 e 18, o oitavo rei, que é o Anticristo, provém dos 7, nós vamos estudar isso junto. De qualquer um desses países pode ascender o Anticristo. Desde a Espanha até o Irã. Desde a Líbia, no norte da África, até a Síria. Então isso é algo que eu tenho que colocar na minha cabeça. Não cabe a mim ficar preocupado como vai ser. O que eu sei é que eu vou saber, porque ele vai ser o abominável da desolação. O que eu sei é que nesse mapa dos impérios, ali vai ser o fervo. É ali que o Anticristo vai ter poder total. Outro detalhe, dentro das grandes metrópoles, vai ser muito mais fácil o Anticristo estabelecer controle. Por exemplo, a China, ela tem uma perseguição religiosa terrível, não somente contra o cristianismo. E para isso ela usa um sistema de 60 milhões de câmeras, se não me engano já estão com 60 milhões de câmeras, e reconhecimento facial e inteligência artificial, para identificar quem são os cristãos. Então nós entendemos que a vida nos grandes centros, ou nos locais que detêm mais tecnologia, e nós sabemos que já chegou na Europa, e está chegando no Brasil e em outros lugares a tecnologia 5G, que isso vai aumentar muito. Nós sabemos que tem todo um sistema de satélites da SpaceX que foi colocado no ar. Mais ou menos 15 dias atrás eu vi cenas dos satélites passando em fila. Entendeu? Imagina, uma fila no céu. Então o que eu tenho que entender? Vai haver áreas na Terra de maior controle, domínio e perseguição, e áreas de menor controle, domínio e perseguição. Amém? Amém. E aí o texto continua, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que acontece? Veja, dois povos, filho de Deus, filho do diabo. Dois povos, adoradores de Cristo, adoradores de Satanás e da besta. Todo mundo que não é salvo, que não teve o seu nome escrito no livro da vida, lá na eternidade passada, não vai adorar Cristo, vai adorar a besta. Isso é um fato. Isso é uma coisa que eu tenho que entender. O governo único mundial envolve a adoração. Como vai ser essa adoração, nós não sabemos. A palavra blasfêmia, tanto é querer dizer que você é como Deus, ou você fazer ofensas e palavras pejorativas contra Deus. Mas esse é um fato que vai acontecer. Amém? Amém. Outra coisa que eu tenho é a questão do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, Jesus, na eternidade passada, já estava definido o seu sacrifício, mostrando que quem escreveu a história foi Deus. No Apocalipse 17, 8, vai falar que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o nosso nome, eu e você, antes mesmo que a gente viesse a existir, a gente só existia no coração de Deus. Deus já havia nos elegido e já havia nos colocado como salvos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que acontece, gente? Isso daqui a Bíblia está querendo dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você, como crente, tiver que ser preso, você vai ser. Se você, como crente, tiver que ser martirizado, você vai ser. Ah, pastor, então eu não preciso fugir? Veja no outro texto, Jesus fala,
Quando vires o abominável da desolação, fugir para os montes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se tiver que acontecer algo, Deus vai estar com você. Eu, por exemplo, não tenho a mínima vocação de ser preso. Na verdade, meu desejo, mesmo que tiver que morrer, quero morrer como homem livre. Entendeu? Mas cabe a Deus. A minha parte eu vou fazer. Se eu tiver que escapar, tiver que tentar fazer algo, vou tentar fazer, porque cabe a nós. Agora temos que entender que alguns de nós vão ser entregues para a prisão e o martírio. Por isso que é dom. É isso que esse versículo está querendo dizer. Amém? Amém. Deixa eu ver se não passou nada aqui. Amém. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Veja que interessante, aqui aparece a segunda besta, o chamado falso profeta. Aqui vai se formar o que a gente chama de trindade satânica: o anticristo, o falso profeta e Satanás. O interessante desse falso profeta é que é o seguinte: os chifres dele, quer dizer, o poder dele, aparentemente parece que ele vem de Cristo, um cordeiro. Só que ele fala como dragão, o discurso dele é satânico. Mas pastor, como que o discurso de alguém é satânico e o mundo vai adorar a gente? Por trás do ídolo existe um demônio. 1 Coríntios 10. Nós vimos outro dia nos Salmos, um dos salmos onde traz o termo Elilim, que foi traduzido por ídolo, mas Elilim no hebraico é demônio. O detalhe é que eu não consigo enxergar nas religiões. Imagina, você chega lá na Índia, maior festa bonita, elefante enfeitado, todo mundo bonito, todo mundo trocando comida, festejando, dançando, pulando. Você vê um demônio? Não. Por exemplo, a adoração à mulher, que em algumas culturas é a deusa Gaia, que em outras culturas é a mãe terra, que em outras culturas é a Pachamama, que em outras culturas é Ostera, que veio da origem à Páscoa. Como que você vê o demônio da adoração a uma mulher? Você não vê o demônio. Como você vê o demônio da adoração a uma mulher com uma criança de colo? Nós temos que entender, temos que ser mais profundos, que embora exista satanismo, embora exista pessoas que adoram o diabo, embora exista pessoas que são sacerdotes satânicos, a grande maioria das pessoas, ela vai adorar Satanás pelo engano. Porque aqui, como eu vou mostrar para vocês, provavelmente vai ser feita uma religião mundial, que vai abarcar toda a fé. Satanás é capaz, pelo seu poder, de trazer um engano desse montante. Por quê? Porque Deus assim decretou. Deus escreveu essa história na eternidade passada, no seu coração. Aí ele profetizou através da Bíblia. Aí, através da providência, ela está se cumprindo. E vai se cumprir, vai ser assim. E aí o texto continua, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Olha que interessante. Realmente parece que vai haver algo. Quando os irmãos falam, olha, o anticristo vai simular uma ressurreição, eu acho bem plausível. Mas olha que interessante, o falso profeta, ele consegue exercer o seu poder diante do anticristo. E ao exercer o seu poder, ele faz com que as pessoas adorem o anticristo. Quer dizer, ele vai ser o braço religioso do poder político. Lembrando que Satanás tem 3 apoios no Apocalipse. O primeiro é o anticristo, o poder político dos reinos humanos. O
segundo é o poder religioso do falso profeta. E o terceiro é o sistema mundano, a grande Babilônia. Então, em cima desses três, desse tripé, Satanás consegue exercer muito poder. É o que acontece aqui. Mas assim o texto continua, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, nós vivemos um tempo que se fala muito de sinais. Se aparecer alguém que faz descer fogo do céu, essa pessoa vai ser adorada. Primeiro motivo, por que ela vai ser adorada? Porque 2 Tessalonicenses 2 profetiza que Deus vai enviar o espírito do engano sobre aqueles que não receberam a verdade, para que eles creiam na mentira. Algo parecido, como aquela reunião que houve no livro dos reis, na época de Acabe, quando houve uma reunião do céu e veio uma pergunta: quem é que vai enganar Acabe? Aí levanta um espírito, é enviado como espírito de mentira na boca dos profetas. Deus faz isso, numa boa. Eu tenho que lembrar o que Jesus falou: Senhor, graças te dou que não revelaste essas coisas aos ricos e poderosos, mas foi da tua vontade que tu as revelaste aos pequeninos. Nós temos que entender que nós servimos a um Deus que revela a sua salvação a quem Ele quer, de acordo com a sua soberania, é o que Jesus ensinou. Se você quer dar qualquer outra interpretação dessa passagem, você dá por sua conta e risco. Eu prefiro ler ela, letra preta no papel branco. E na minha Bíblia está escrito o seguinte: que Deus ocultou a salvação aos ricos e poderosos e que Deus revelou aos pequeninos. Essa é a leitura da minha Bíblia. E eu fico com essa interpretação, mas essa é a natureza do nosso Deus, confirmada em outros textos. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele salva porque Ele é bom, Ele salva porque Ele é misericordioso. Ele salva porque, para a sua glória, Ele elegeu um povo chamado igreja, que efetivamente vai crer nele e vai passar a eternidade com Ele. E os demais vão ser condenados. Ponto final. Mas não é o assunto nosso. Só estou te mostrando a diferença entre o salvo e o ímpio. E tenho certeza que se você chegar em qualquer crente desse planeta e perguntar para ele quem foi que te salvou, ele vai responder com toda a sua força, com todo o seu entendimento: foi Deus. Porque todo mundo que nasceu de novo sabe que a salvação é obra única e exclusivamente de Deus, e ninguém discute isso. Pode até discutir a forma que ela acontece, mas que ela vem 100% de Deus, ninguém discute. Amém? Amém. Todo mundo sabe que é graça. Aí vamos seguir. Versículo 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. O que acontece? Ele opera esses sinais na frente da besta. Não somente isso, ele manda fazer uma imagem. Isso fecha com o que eu acabei de explicar. 1 Coríntios 10, por trás do ídolo existe um demônio. Toda adoração idólatra é demoníaca. Toda adoração pagã é demoníaca. Toda adoração que envolve feitiçaria é demoníaca. Toda. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ponto final. O único caminho para o céu é Jesus Cristo. O cristianismo é fundamentalista. Não existe outro caminho. Por isso que ele é odiado de todo mundo. Por isso que ele é odiado. Então aqui o falso profeta vai mandar fazer uma imagem. Para quê? Para adoração. E aí o texto continua. Olha que interessante. Versículo 15. Não, isso.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso aqui é algo, olha gente, difícil. Mas a imagem vai falar. Nós não sabemos exatamente como vai ser esse ídolo. Tem gente até que pensa que é inteligência artificial. Pode ser, pode ser. Mas não é apenas um computador e um programa de computador. Eu tenho que lembrar que tem que envolver a adoração. Outro detalhe, o computador falar, um robô falar, não vai atrair a adoração do mundo inteiro, porque hoje eu já tenho robôs que falam. Então, literalmente, vai ser feito um ídolo e esse ídolo vai falar. Literalmente. E a turma vai ficar maluca. E o seguinte, quem não adorar essa imagem vai ser morto. Aquele que tem que ser levado a cativeiro, cativeiro irá. Aquele que for morto a espada será. É isso aqui. Aí eu pergunto, se você chegar diante de um crente e mandar adorar uma imagem, ele vai adorar? Não. Percebe da onde vai vir a questão da adoração? Aí você pergunta, mas irmão, e as outras religiões? Veja, todas as outras religiões têm conceito de idolatria. Ou elas adoram a criatura, ou eles adoram a criação. Mas, irmão, e o islamismo? O islamismo também tem um pezinho lá na idolatria. O profeta Maomé é praticamente adorado como Deus. Nós vamos ver junto que o islamismo espera o 12º Imã Mahdi, que vai unificar o mundo. Nós vamos ver isso mais à frente na palavra. Então existe saída para tudo isso, mas eu tenho que entender o seguinte: quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Isso lembra aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando Nabucodonosor exigiu a adoração à imagem, se não me engano ali é Daniel 3. Ele exigiu a adoração à imagem. Aí o texto continua, versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa compreender ou comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Veja que interessante, aqui o falso profeta, juntamente com o anticristo, juntamente com a imagem da besta, vai montar um sistema comercial, onde as pessoas só vão poder comprar ou vender se receberem uma marca na sua testa ou na mão. Veja, aqui existe muita controvérsia. Um grupo de irmãos diz que essa marca é espiritual. Por quê? Porque é a marca dos escravos. Concordo em parte com isso, sim. A literatura do Apocalipse, quando foi lida no primeiro século, quem viu essa marca falou, opa, a propriedade, é o selo de propriedade. Havia escravos que era tatuado na testa ou na mão a sua propriedade. Mas veja, eu tenho um problema com isso, o seguinte, que eles dizem que a marca é espiritual. Os queridos irmãos aliancistas, como Leandro Lima, Sérgio Lima, o Augusto Nicodemos acha que é algum tipo de identificação. Pastor Rômulo Monteiro, homens de Deus, grandes mestres da palavra, Paulo Júnior, acham que essa marca é espiritual. Reverendo Wesley Heller. Veja, eu vou falar uma coisa para vocês. Se ela for espiritual, maravilha. Porque é muito mais fácil escapar. Maior moleza.
Tranquilo. Estou até orando. Senhor, que seja espiritual. Às vezes as pessoas, com todo respeito, com toda humildade, não compreendem bem o que ele vai falar. Veja, como que a imagem da besta vai identificar que um é adorador e o outro não? Simples, vai colocar a pessoa na frente da imagem da besta e ela vai ter que adorar a imagem da besta. Ok. Segundo, como que vai localizar essa pessoa num mundo de 9 bilhões de pessoas? Como que vai localizar essa pessoa espalhada pelo planeta? Percebem? Nós estamos caminhando para um totalitarismo digital. Então, quando você fala que a marca da besta ela não vai ser algo físico, é reduzir demais o texto. É dar muita moleza, porque veja, como que vai controlar 9 bilhões de pessoas? Não é fácil. Precisa de um sistema, precisa de tecnologia, precisa de uma rede de satélite. Por isso, eu até entendo que o reverendo Augusto Nicodemos falou, para mim vai ser algum tipo de identificação. E tem que ser. É o chip agora, veja, vamos falar um pouquinho sobre o chip. Eu jamais colocaria no meu corpo um identificador. Nem que ele me identificasse como adorador de Jesus Cristo. Jamais eu colocaria, porque veja, a adoração que eu faço ao meu Deus é em espírito e em verdade. Por que eu não colocaria um localizador no meu corpo? Porque é um desrespeito à minha liberdade individual. Então assim, logo de cara eu já não colocaria nada. Agora imagina você colocar algo que envolve adoração, conscientemente. E a partir daí você vai estar sendo monitorado. Hoje nós temos várias tecnologias, o QR Code, o código de barras, nosso sistema de CPF, de CNPJ, moedas digitais. Veja, olha que interessante. Provavelmente o dinheiro vivo vai desaparecer. Por quê? Como que eles vão rastrear todas as operações? Veja, eu não vou poder comprar e vender. Como que ele vai saber que eu tenho essa marca espiritual ou não? Não dá para saber. Entendeu? É só pensar um pouquinho, gente, olha, eu estou falando isso com maior respeito, com maior temor. A marca da besta é o chip? Não. A marca da besta é o Pix? Não. O dinheiro do anticristo é o Bitcoin? Não sabemos, mas é algo tecnológico. O chip é apenas uma das tecnologias disponíveis que eu tenho para se monitorar toda a população da Terra em tempo integral, ao mesmo tempo, através de um grande computador. Computador quântico. Só isso. É difícil entender. Eu já vi pastor na igreja, por exemplo, já vi pastor pré-tribulacionista famoso falando, olha, pode pôr o chip que não é a marca da besta, porque ainda não aconteceu o arrebatamento. Isso é um argumento. Quer dizer, eu vou abrir mão da minha liberdade individual que o Deus Criador do Universo me deu, vou passar a ser monitorado via satélite, por causa que um diálogo de um pastor fala, não, se preocupa, gente, vamos pôr o pé no chão. Vamos acordar. Já vi pastor falando que pode pôr o chip porque a marca da besta é não guardar o sábado. Outro absurdo. Já vi as mais inúmeras definições, mas eu não entendo onde o pessoal está com a cabeça. Como que eu oriento a minha igreja de que a minha igreja abrir mão da sua liberdade mais básica, que é o direito de vir, e aceita uma identificação? Agora, tirando 666, vamos falar de uma simples identificação chip. Como que eu oriento a minha igreja? Falou o seguinte, olha, a liberdade que Deus te deu, inerente a você, você abre mão dela colocando o chip. Sabe? Só aí já começa errado.
Porque eu vou passar a ser monitorado, vou passar a ser controlado. Agora, quem dera mais sabendo que na Bíblia fala que vai ter um enorme sistema comercial, onde ninguém vai poder comprar ou vender, por isso nós entendemos que o dinheiro vivo deve desaparecer. Nós entendemos que vai chegar um momento em que o dinheiro vivo isso vai ser gradativo. Hoje no mundo, em torno de 4% da moeda é em papel. Os outros 96% são virtuais. Então nós entendemos que alguns dos próximos passos que vão acontecer no relógio escatológico, dinheiro vivo vai desaparecer. Provavelmente vai haver uma união dos bancos centrais. Provavelmente vai haver um tipo de passaporte internacional, mas tudo isso já está pronto. Hoje, por exemplo, se eu tomo a vacina, eu recebo uma carteira de vacina eletrônica, que é o QR Code que eu levo no meu celular. Esse QR Code é a marca da besta? Não! Porque envolve adoração. Na verdade, é uma carteira de vacina de última geração, carregada no celular. Porém, essa tecnologia é a mesma tecnologia que vai ser usada. Por quê? Porque o meu celular tem um chip, ele está conectado numa rede mundial, internet, e se eu quiser entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho que mostrar o QR Code de vacina. Antes eu tinha que mostrar no papel, então eu tenho que ter bom senso. A vacina é a marca da besta? Não. O Pix é a marca da besta? Não. Embora eu brinque, eu tenho Pix. Eu falo, deixa eu pagar com o dinheirinho do anticristo. A China já está quase aprovada, o Yuan digital. O Brasil está trabalhando para ter sua moeda digital até 2023. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de tecnologia. Por isso que eu não entendo os pastores que com a maior tranquilidade do mundo falam, não, pode pôr chip, pode pôr... Uma série de problemas. Como é que eu vou tirar aquela porcaria da minha mão? Se descobrir que estou sendo monitorado. Aí o pessoal fala, você está sendo monitorado de qualquer maneira, o seu celular. Dá aqui meu celular. Deixa eu jogar lá no meio da represa, vamos ver se me monitora. Vamos ver se o satélite pega o chip lá embaixo d'água. E desce ele na minha mão, tira enterrar a 1 metro no chão. E vamos ver se monitora. Dá o meu celular na minha mão, me dá uma tesoura, ou pegar o meu canivete e cortar o chip no meio, vamos ver se me monitora. O pessoal vem com um papo erudito, meio por cima, gente com o maior respeito, eu amo esses homens, a minha dívida teológica com eles é impagável, mas eu não posso ficar quieto vendo um desrespeito à individualidade, uma coisa tão óbvia. É que nem a questão da fundação do Estado de Israel, quando viram que em 1948 o Estado de Israel foi fundado moderno, todo mundo voltou para Israel. Tinha que entender, algo está acontecendo, precisamos rever nossas interpretações de alguns textos da Escritura. Agora eles vêm falando há 100 anos que a marca é espiritual. E agora eu estou fazendo a barba do anticristo ao vivo e a cores, e todo mundo está vendo, e continuam com a mesma teologia de 100 anos atrás. Não pode. Não pode, é algo que tem que rever. E por que isso me deixa indignado? Porque se você quiser ter alguma chance de escapar, se você tiver algum tipo de marca, ou de chip, ou de localizador, você não vai ter a mínima chance. Gente, pega muito rápido. Hoje, quando você anda de carro, cada antena de celular que você passa, o seu celular registra que você passou ali. No Covid-19, que é um grande experimento social, a gente vê os governos usando monitoramento via celular. Gente, é óbvio, é só pensar um pouco. Chega a ser tão absurdo que eu oro para que a marca seja espiritual. Gente, era tudo que eu precisava. Quero ver quem vai me achar se a marca for espiritual. Eu posso estar no centro de São Paulo, misturado na multidão. Que nem agora no estado de São Paulo falaram que quem não tiver vacina
Não vai andar no metrô. Eu quero ver, monitorar a estação da Sé, com milhares de passageiros, ou milhões, acho que a estação da Sé chega a milhões. Como vou conseguir monitorar, mesmo via QR Code? Não vai ter pessoas para isso. Agora, se eu tenho um sensor de calor automático, via inteligência artificial, computador quântico, com sistema de câmeras de identificação facial, ligado a um tipo de chip ou algum tipo de tecnologia de monitoração pessoal, assim que pisar na estação, pé. Não precisa muito, é só voltar 15 anos atrás e assistir Minority Report. Bem simples. Filmes que já nos mostram isso. Percebe? É só pensar. Se a marca for espiritual, em vez de fugir para os montes, eu vou fugir para o centro de São Paulo. Não te acha. Entendeu? É exatamente o oposto. Isso é uma grande armadilha. Gente, fico com o reverendo Augusto Nicodemos. O sistema 666 vai ser algum tipo de identificação. E tudo isso que nós estamos passando no ano 2020, 2021, talvez essa palavra vai ser assistida daqui a anos. Mas ano de 2020, 2021, um grande experimento social. Temos uma peste enviada por Deus de verdade. Temos uma crise social, mas temos um grande experimento rodando. Uma mudança de linha jurídica, de linha de pensamento. Temos que transcender. Ai, o Supremo é o problema do Brasil. Gente, quem pôs o Supremo foi Deus. Para juízo de um povo idólatra, anticristo. Um povo que não pensa duas vezes antes de se corromper, de fazer maldade, de adorar ídolos. Um povo sexólatra. O problema não é o Supremo. O problema é a mudança jurídica que nós estamos vendo, a mudança na maneira de pensar. Uma mudança de raciocínio mundial, onde o direito individual está sendo suprimido em benefício do direito coletivo. Onde isso vai dar? Sistema 666. Você adora o anticristo no sistema mundial? Não, então você é um criminoso. Não, mas veja, é uma velhinha de 78 anos que está carregando uma Bíblia. Não. É anticristo. É anti-anticristo. Vocês imaginam a mudança que vai haver? Onde você vai pegar uma senhorinha, uma querida irmã nossa de 90 anos, carregando uma Bíblia, ela vai ser presa, como se fosse o Fernandinho Beiramar. Essa mudança jurídica, social, de mentalidade já está acontecendo. Já está sendo aprontada. O mundo caminha a passos largos para uma nova ordem mundial, para uma nova religião mundial. Outro dia eu estava vendo uma live do pastor Luiz Saião, eles falavam que hoje ainda é difícil, sim, tem muito obstáculo para ter. Mas para isso virar, basta Deus determinar, agora vira. Pronto, virou tudo. Todos esses obstáculos vão ser removidos. E nós temos que entender que a adoração ao anticristo, ao falso profeta, à trindade satânica, à imagem da besta, é uma adoração religiosa. Envolve adoração, não tem como você receber a marca de maneira enganada. Não tem como você receber a marca obrigado. Não tem como. O mundo vai receber a marca de livre, espontânea vontade. O mundo vai aderir. Agora vamos deixar um pouquinho de lado como vai ser a marca e vamos um pouco para o que vai ser a marca. O mundo vai aderir de livre, espontânea vontade à religião única mundial. Eu tenho que entender isso. Eu levantei algumas coisas aqui, vou pegar na minha colinha. E olha como vai ser fácil. Aí as pessoas falam, pastor, peraí. Como que vai ser feita uma imagem em religiões tão diferentes? Vão adorar o anticristo e a trindade satânica. Gente, é fácil. Ó, a informação que eu vou te dar agora está disponível.
em um clique no Google. Olha que interessante, eu separei algumas coisas aqui. Ó, o mundo está caminhando para a chamada unidade e paz mundial. Esse é o anseio do mundo. We are the Lord. Ei, canta velho. We are the children. Quem ouviu essa música está no grupo de risco. Ou quase. Por favor, fique em casa, que nem o jornal fake down, o jornal convidado. Outra coisa, olha que interessante. Em Berlim, em 2018, começou a ser construído o Templo das Religiões. Esse Templo das Religiões, ele vai ter uma mesquita, uma igreja cristã, protestante e uma sinagoga judaica. 2018. Sabe quando foi decidido isso? Em 2012. Nós já estamos atrasados 9 anos. Olha como o relógio andou. Uma outra coisa interessante, veja. O budismo espera, eu vou ter que ler, vou entrar aqui diferente, veja. Todas as grandes religiões mundiais esperam um Messias, um tipo de Messias. O zoroastrismo, que é uma religião lá do Irã, muito antiga, da época do Império Persa, ele espera o chamado Sal Chiante. Quem é o Sal Chiante? Talvez a pronúncia seja outra. O Sal Chiante é o grande benfeitor da humanidade. Entre parênteses, o anticristo. Olha que interessante. O hinduísmo, ele aguarda o avatar de síntese. O avatar de síntese, ele representa o fim da separação de todos os homens. Ele virá para unificar tudo que é separado. Ele será o primeiro imortal, segundo o hinduísmo, a encarnar como homem. Quem é o imortal que encarnou como homem? O Cristo, Jesus. Quem a Bíblia diz que vai voltar? O Cristo, Jesus. Mas antes dele vem o anticristo, que no zoroastrismo é chamado Sal Chiante e no hinduísmo é o avatar de síntese. Ah, tá bom, pastor. Gente, a Índia, que é o segundo país mais populoso no mundo, basicamente é hindu. Só ali, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vão atrás. Aí você fala, tá, pastor, já que falou em país populoso, e a China, que é proibido ter religião? Uma boa pergunta. Gente, vou falar uma coisa para vocês, 666, pode ser um número literal? Pode. Mas tem muito mais a ver com o símbolo. Número 6 é o auge da rebelião humana. Representa o auge do homem, 666. O sistema comunista adora o homem, o sistema comunista é materialista. Eles também vão aderir. Todos os regimes comunistas vão aderir via religião do materialismo. Religião do ateísmo. É assim que eles vão adorar. Simples assim. O Messias do regime comunista é o auge do materialismo, é o auge do homem resolvendo os problemas do homem. Isso é uma religião. Quando eu penso em 666, pode ser um valor matemático? Pode. Pode ser calculado? Pode. Representa o nome da bênção? Representa. Mas eu não perco tempo em ficar tentando achar. Entendeu? Eu tenho que entender o que ele representa, que é o auge da rebelião humana. O sistema 666 é o auge da adoração a Satanás e da rebelião humana contra Deus. Aí eu consigo entender o quadro. Mas tirando essa religião materialista chinesa,
Quem mais é? O budismo, que é a outra grande religião mundial, ele aguarda o Buda Maitreya. O pessoal de batalha espiritual gosta muito desse avatar de síntese do Buda Maitreya. Mas é uma verdade. O budismo está esperando o Buda Maitreya. O que o Buda Maitreya é? É o instrutor mundial para a nova ordem social. Ele é o amistoso que está no céu, cheio de bondade espiritual. E que vai vir o Buda Maitreya. Aí você vai falar, nossa, já temos aqui 4 grandes religiões: zoroastrismo, materialismo comunista, hinduísmo e budismo. Mas, pastor, o Islã é a grande pedra do sapato. Até 2050 a Europa vai ser islâmica. Gente, o Islã é o que mais tem indicativo. O que o Islã guarda? O Islã guarda o 12º imã. É o imã Mahdi. O imã Mahdi, juntamente com Jesus Cristo, na crença islâmica, vai unificar o mundo, que ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo, que para o Islã não é Deus, Jesus Cristo para o Islã é o maior profeta depois de Maomé. Jesus Cristo vai trazer os cristãos para a unidade mundial. E o imã Mahdi é que vai chefiar tudo. Gente, o imã Mahdi é o anticristo. É o sistema 666. Todas as religiões estão esperando isso há milhares de anos. Não é algo novo. Isso é literatura milenar. O Alcorão foi escrito no 6º século. É o mais novo deles. Aí você me pergunta, tudo bem, pastor, e os judeus, como é que ficam nisso? É uma grande pergunta. Os judeus, existe uma profecia de Jesus que nos mostra o que vai acontecer com os judeus. Vamos abrir em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. É um texto conhecido, que para alguns passa desapercebido. João capítulo 5, versículo 42. Diz assim: mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. É Jesus falando aos fariseus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quem é esse outro que vai vir no seu próprio nome e vai ser aceito pelos judeus? O anticristo. O que vai acontecer? Ele vai assinar um acordo de paz, segundo o livro de Daniel, profecia das 70 semanas. Na metade da semana ele quebra o acordo de paz, vai se assentar no templo de Deus, segundo palavras do próprio Jesus, e vai ser estabelecido o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel. Os judeus, a princípio, vão aceitar o anticristo como Messias. Os judeus estão esperando o Cristo. Para eles, Jesus não é o Messias ainda não veio. Da mesma forma que o hinduísmo espera o avatar de síntese, que o Islã espera o imã Mahdi, que o zoroastrismo espera o Saulo Chiante, que os budistas esperam o Buda Maitreya, os judeus estão esperando o Messias. Todos eles vão receber o anticristo. E aí você pergunta, mas pastor, e onde é que fica o Vaticano nisso? Gente, uma das maiores religiões do mundo é o catolicismo romano. Todo católico romano é salvo? Não. Na verdade, a grande maioria dos católicos romanos
E a grande maioria dos protestantes nominais vão para o inferno. Por quê? Porque salvação não é via religião, salvação é via novo nascimento. Só vai ser salvo o católico que nascer de novo. Ah, pastor, mas tem católico que vai nascer de novo e não vai estar no sistema? Vamos abrir lá, livro do Apocalipse, capítulo 18. Veja, vamos ler o 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Veja, o que é essa grande Babilônia? É um lugar demoníaco, é um sistema mundial, um sistema mundano, comercial, econômico, filosófico, religioso, que é um covil de demônios. Que mais que ela é? Vamos voltar um capítulo. Capítulo 17. Diz assim, versículo 4. E a mulher, que é a prostituta, estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Gente, o sistema babilônico religioso é mãe das prostituições. Ele encabeça. Entre essas prostituições está o catolicismo romano. Muito autor interpreta que a grande Babilônia, uma das personificações da grande Babilônia é o sistema do Vaticano, é o romanismo. Agora, tem gente salva nesses sistemas? Tem. O Apocalipse 18,4 mostra. E fala assim. Apocalipse 18,4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O que acontece? Quem nascer de novo dentro do sistema corrompido babilônico, seja ele católico romano, espírita, budista, hinduísta, zoroastrista, islâmico, nasceu de novo, vai sair. Não vai ficar. Vai se apartar daquela prostituição, vai se apartar daqueles pecados, não vai estar junto. Vai ser separado. Mas eu tenho que entender que, indiferente das pessoas que fazem parte de todas essas religiões, inclusive o Vaticano, e por que eu falo Vaticano? De todas essas religiões, a única religião que detém poder político é o Vaticano. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, se eu quiser desapropriar uma igreja, em território brasileiro, uma igreja católica, só pode desapropriar se o Vaticano autorizar outro país. Porque o nosso antigo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que se dizia laico, assinou um acordo com o Vaticano, com essa autoridade, para que o outro país mandasse na nossa terra. E isso é país laico. Isso mais me parece um sistema comunista, com um monte de padre comunista, anticristo, que nem crê direito que Jesus é o Cristo, para beneficiar esse tipo de propagação de ensino e doutrina do materialismo comunista. É isso para mim que é. Percebe? Então existe todo um sistema. Tivemos esse ano que passou reuniões do Papa com grandes líderes islâmicos. O Papa foi recebido, se não me engano, em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos. O Papa se encontrou com um dos maiores líderes religiosos do Iraque. Está sendo montado o Crislã. Existem cidades do mundo árabe, onde tem em frente a uma mesquita uma igreja católica.
O Papa fez acordo com o governo chinês e entregou para o governo chinês o direito de instituir bispos dentro da Igreja Católica. Acho que é o único país do mundo onde pode isso. Onde um governo pode instituir um bispo, um cardeal dentro da igreja. Isso é um acordo com o materialismo, com a religião do materialismo chinês. Qual é a marca do catolicismo romano? Da onde que vem o Natal? Natal é nascimento de Jesus? Mas da onde que vem esse Natal que a gente vê? Papai Noel, o ídolo mais adorado do mundo depois de Maria. Adoração ao pinheiro, paganismo. Festas dos povos nórdicos. Da onde vem a Páscoa? Festa da primavera, Deus austera. Da onde vem a festa de finados? Adoração aos mortos, Japão, Oriente. Sistemas orientais. Da onde que vem a queima de incenso, o sistema de missa? O sistema de missa é um culto judaico. Tem sacerdote, tem altar, tem sacrifício, tem cordeiro. A missa romana é um ritual judaico. Aonde o catolicismo, ano passado, retrasado, alguma das coisas do clima que teve no Brasil, o Vaticano soltou uma carta de adoração à Pachamama, que é uma entidade indígena, assinado pelo Papa. Aonde o Vaticano chega, ele se mistura. É um sistema político que a grande Babilônia, parte dela é o Vaticano e as outras religiões. Ela é mãe das prostituições. Vai ter igreja protestante, igreja luterana da Islândia fazendo propaganda LGBT, igrejas europeias ensinando que a Bíblia tem mentira, falando que os milagres de Jesus não foram milagres. Igreja protestante, pior que católico italiano. Se você chegar no católico italiano, ele é mais crente que a maioria dos protestantes históricos na Europa. Pelo menos ele vai lá para frente do Papa e ele crê que Deus pode curar. Percebe o que nós estamos falando? É todo um sistema, esse sistema todo, que está caminhando para unificação, ecumenismo. Que tem igreja evangélica falando, precisamos nos unir. Não, a Bíblia prega a separação bíblica. Se uma igreja não está certa na doutrina, você não anda junto. Você pode até concordar com um ponto ou outro, numa manifestação ou outra, uma coisa ou outra. Uma manifestação como aborto. Não, vou protestar junto, mas eu não estou junto com você, estou contra o aborto. É diferente. Eu estou contra ideologia de gênero. Mas isso é uma coisa civil, não é uma coisa religiosa. É diferente. Mas eu tenho que entender que todo o sistema do mundo que nós vemos hoje está caminhando para quê? Para a implantação da adoração à trindade satânica, da adoração ao anticristo, em decorrência, adoração a Satanás. Em decorrência, a união das religiões em volta de uma imagem que de maneira espetacular vai falar como as pessoas vão ser controladas através do sistema 666, que agora eu vou falar de forma taxativa. É algum tipo de identificação na qual vai ser possível monitorar as pessoas via tecnologia. Seja que isso aconteça hoje ou que aconteça daqui a 200 anos. A marca da besta vai exercer controle, vai identificar, vai monitorar pessoas. As pessoas não vão ter liberdade de vir. Agora, o que vai ser? Não sei, vai ser um abacate digital, uma melancia computadorizada, não sei. Mas vai ser um sistema de identificação e controle que vai usar profundamente a tecnologia. Não aceite na sua vida nenhum tipo de identificação, nada que te roube o seu direito de vir. Nada. Não aceite. Está errado. É antropologicamente errado. Nós, como seres humanos, temos nosso direito de vir inerente.
Isso é declaração dos direitos do homem, declaração universal dos direitos do homem. Agora vai chegar um momento onde tudo isso, por um decreto de Deus, vai se unificar. Esse momento pode estar próximo? Pode. Pode estar longe? Também, mas as tecnologias que eu vejo hoje são muito presentes. Se na época de Hitler poderia ser o anticristo, e se eu vivesse naquela época eu ia dizer que ele é. Aí você vai falar, mas não tinha tecnologia, mas tinha os cartões de alimentação dos regimes. Até no mundo soviético tinha os cartões. Você não sabe o controle que um cartão de alimentação pode fazer na sua vida. Existe um livro de um escritor búlgaro que fala sobre esse assunto. Livro antigo, já há 30 anos, 40 anos. Não lembro o nome dele agora. Agora imagina esse sistema nosso. Agora a grande diferença é a tecnologia. A grande diferença é a movimentação mundial para a unificação de tudo. Agora, qual que é meu papel? A Bíblia fala para mim vigiar. Porque quando eu vir esses sinais, exultai, porque a vossa redenção está próxima. Pode haver perseguição? Sim. Pode haver martírio? Sim. Mas a ênfase da Bíblia é um Deus livrando. A ênfase da Bíblia é Deus dando as asas da grande águia para guardar o seu povo. Nós temos que ter confiança em Deus. Nós temos que ter nossa expectativa em Deus e estar vigilante. Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita filosofia de Cristo acontecendo. Toda essa preparação está sendo feita. Se vai ser daqui a 1 ano, se vai ser daqui a 5 anos, se vai ser daqui a 20 anos, se vai ser daqui a 100 anos, cabe a Deus. Mas a mim cabe vigiar. E a mim cabe ficar atento. E perceber o tempo que estou vivendo. Porque o sistema 666 de adoração a Satanás, ao anticristo, ao falso profeta e à imagem da besta, vai vir e vai ser estabelecido, porque assim o nosso Deus determinou, para que na batalha do Armagedon Jesus venha e destrua todos eles, lance o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e Satanás seja preso. E o reino de Cristo seja estabelecido, o reino eterno. Onde o nosso Deus e o seu Cristo vão reinar para todo sempre. E nós vamos estar juntamente com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo por Tua igreja, que nós possamos compreender que os dias são maus, que nós possamos compreender que o tempo do Senhor tem se aproximado e que nós possamos viver uma vida santa, uma vida ilibada, uma vida cheia do Teu poder, que possamos estar comendo nosso pão sossegadamente, mas ao mesmo tempo estarmos atentos ao cumprimento da profecia. Sê conosco, livra-nos de todo mal, vem com o Teu poder sobre Tua igreja, santificando-a em nome de Jesus. Amém. Amém.